Sou Romildo Campelo e esse é o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente. O comentário sobre Mogi das Cruzes para essa semana não poderia ser outro senão a avaliação da sessão solene de comemoração aos 100 anos do nascimento do ex-prefeito Valdemar Costa Filho e as declarações feitas por seu filho, Valdemar Costa Neto, o nosso boy, presidente nacional do PL. Primeiro que foi uma sessão solene muito prestigiada, natural e correto, iniciativa do vereador Zé Luiz, que com isso meio que tenta selar e chancelar a sua futura e próxima ida para o PL, ele que fez a homenagem, estava muito à vontade e sempre foi muito próximo do deputado Márcio Alvino, o deputado André do Prado. Então uma sessão solene lotada, cheia, prestigiada. O destaque foi a entrevista, antes da sessão solene, que o Valdemar fez para a imprensa local e que vários órgãos de imprensa divulgaram desde então. E nessa entrevista, ele muito à vontade, faz uma análise sobre quem não será candidato a prefeito, né? Primeiro ele diz que o PL não apoiará a reeleição do prefeito Caio Cunha, porque há uma vontade de todos os membros do PL, ou da grande maioria, de ter candidato próprio. Que não será o deputado Marcos Damasio, porque o deputado Marcos Damasio tem vocação para o Legislativo e não para o Executivo. Ele fala de maneira muito elogiosa, mas descarta completamente a possibilidade do deputado Marcos Damasio vir a disputar a Prefeitura de Mogi. Assim como descarta também de maneira muito elegante o ex-prefeito Marcos Melo, dizendo que é uma pessoa muito querida, muito próxima, que pode até ir para o PL, mas que não vê a possibilidade dele vir a ser o candidato a prefeito, porque não conseguiria o apoio da base, do partido, das outras lideranças do partido, até porque na eleição passada ele perdeu uma eleição ganha, foi teimoso, não ouviu o próprio Valdemar e outras lideranças e não corrigiu os rumos da eleição. Então ele descarta aí de cara 3 possibilidades e coloca que será uma escolha que obrigatoriamente passará pelo deputado Marco Bertaioli, até porque teve mais de 80 mil votos em Mogi, e não descarta a possibilidade de Bertaioli ir para o PL. Então tem muita água para rolar embaixo da ponte, tem muito tempo ainda, mas algumas definições já começam a ficar claras, alguns nãos já ficam bastante claros, não apoio ao Caio Cunha e não aos nomes de Marco Damasio e Marcos Melo, e fica aí uma certeza que o PL terá uma candidatura e que fará frente, junto com Rodrigo Valverde, do PT, da Federação Brasil da Esperança, 2 polos de disputa contra a reeleição do prefeito Caio Cunha. Então tem muito bastidor e muita história ainda para acontecer aqui em Mogi das Cruzes. Em Suzano, o destaque foi o ato de filiação do prefeito em exercício, o vice-prefeito Valmir Pinto, também secretário de Cultura de Suzano, da sua filiação ao Partido Verde. Foi um ato muito forte do ponto de vista simbólico, com presenças importantes de lideranças e deputados do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o deputado federal Arlindo Chinalha, deputado federal Alencar Santana, que é o deputado do PT que lidera aqui a região do Alto Tietê, presença de dirigentes estaduais do PCdoB, do presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Pena, do ex-deputado, candidato a presidente da República, Eduardo Jorge, do ex-prefeito de Guarulhos e deputado federal e hoje diretor técnico da Fundação do Partido Verde, Jovino Cândido. Mais de 400 pessoas lotaram o auditório do Bunquiô de Suzano, num ato de muita força política, simbólica, da sua filiação ao Partido Verde e da sua habilitação para ser o pré-candidato aí a prefeito de Suzano. Foi tão impactante, tão forte, que no sábado saíram fake news dizendo que o PT lançaria candidato próprio para fazer frente ao Valmir, né? Digo que é fake news porque eu recebi a ata da reunião que aconteceu no sábado de manhã e não constou nenhuma deliberação sobre candidatura própria do PT e a natural organização do grupo que vai cuidar do processo eleitoral, da escolha de candidatos a vereador e por aí em diante. Então, um ato muito importante, um fato político que marcou Suzano e uma entrada em primeira grandeza aí do Valmir na disputa para a sucessão do prefeito Rodrigo Achiuchi de Suzano. Essa semana nós tivemos um movimento importante em Poá, mais um reforço do ex-prefeito Jean Lopes, que foi recebido
pelo deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e o deputado André do Prado reforçou o apoio ao Jean Lopes, seu compromisso como deputado de apoiar a Poá e, naturalmente, o seu compromisso, dito aí nas entrelinhas, de apoiar a tentativa de volta do Jean Lopes à Prefeitura de Poá. Então o Jean tem se mexido muito, tem trabalhado aí nos bastidores políticos, na busca de força, de aglutinar forças, e a gente percebe semana a semana os movimentos tanto da prefeita Márcia Bim como de possíveis candidatos de oposição muito fortes, e essa semana foi mais um movimento do ex-prefeito Jean Lopes no sentido de fortalecer a sua pré-candidatura e sua tentativa de retorno à Prefeitura de Poá. Na sexta-feira nós tivemos a sessão solene em homenagem aos 100 anos de nascimento do ex-prefeito Valdemar Costa Filho, e uma presença chamou muita atenção para quem está olhando a eleição de Salesópolis. Foi a presença do Marcelo do Kiko, acompanhado da vereadora Bruna, que é a atual secretária de Assistência Social. Ele esteve presente numa sinalização de que ele pode realmente ir para o PL para ser o nome para a sucessão do prefeito Wanderlon. Então, esse movimento, essa sinalização de presença do Marcelo, do Kiko, junto com a vereadora Bruna, indica aí uma possível dobradinha, uma possível parceria para a disputa da sucessão do prefeito Wanderlon em Salesópolis. Em Ferraz de Vasconcelos, nós tivemos um retorno do momento político da semana passada, que eu comentei sobre o bastidor de quem será o candidato a vice da prefeita Priscila Gambale, se o atual vice, o Daniel Balck, ou o Mineiro, atual presidente da Câmara. E nós tivemos um retorno de que o próprio Mineiro reconheceu e concordou com a nossa análise de que está dado hoje que é o Balck que continuará a ser o vice-prefeito no próximo mandato, na próxima disputa com a prefeita Priscila Gambale. Mas sempre vale conferir, porque essas coisas da política são sempre muito mutantes, mas tudo indica que está batido o martelo e que o Balck fez a sua lição de casa, tem mantido seu papel como vice-prefeito e secretário de desenvolvimento e continuará na disputa, na chapa, para a reeleição da prefeita Priscila Gambale. E nesta semana nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu não podia deixar de registrar aqui, primeiro, essa data simbólica do dia 5 de junho e da preocupação e da importância do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Nós temos ainda muito a aprender para chegar ao equilíbrio entre as gerações atuais, como que a gente gera emprego e recursos naturais sem destruir o meio ambiente e sem comprometer as gerações futuras. Essa é a grande definição de desenvolvimento sustentável, e esse dia 5 de junho é um dia muito mais para refletir do que para comemorar. Nós temos aí vários exemplos de problemas ambientais, de agressões ao meio ambiente e poucas soluções, poucos caminhos de busca do equilíbrio. Eu não sou daqueles ambientalistas que defendem que nada deve ser feito, que deve ser tudo deixado intocado, mas também não sou daqueles que acham que tem que derrubar tudo para ocupar, para construir em cima. Eu sou uma pessoa do equilíbrio, do desenvolvimento sustentável e da busca desta outra forma de desenvolvimento econômico, social e de bem-estar de todos nós. Então fica aqui o registro do dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, um convite à reflexão de todos nós. Esse foi o Momento Político para o Luque Altietê e o AT Urgente, e te convido a conversar comigo, trocar ideias, sugestões pelo WhatsApp, o 11 950 20 11 43. Um grande abraço e até a próxima.